Nós estamos estudando no domingo pela manhã sobre oração. Você que ainda não conhece a classe, não tem participado, eu quero convidar você a participar. Todo domingo pela manhã, uma classe onde nós estamos sendo desafiados a nos relacionar com Deus. Relacionamento através da oração. O pastor falou aqui na quarta-feira passada sobre quando Deus não nos responde, ou quando Ele parece que está em silêncio. São situações que nós vivenciamos na nossa vida de oração, mas nós também vivenciamos situações em que nós oramos e Deus nos ouve. E talvez você hoje poderia dizer: eu orei e Deus me ouviu, Deus me atendeu, e você poderia compartilhar o seu milagre, aquilo que Deus deu a você. Ana foi uma dessas que orou e Deus fez um milagre. E eu quero falar um pouco sobre milagre nesta noite. E talvez você tenha buscado o milagre do Senhor. Talvez estar aqui hoje já é um milagre. Talvez o seu nascimento, sua concepção foi um milagre. Quando você ouve a história de como foi o seu nascimento, você diz: o meu foi um milagre. Estar vivo hoje. Talvez hoje você estar sentado no banco de uma igreja é um milagre, que só Deus podia fazer. De pegar aquela pessoa, de tirar daquela situação e trazer para o relacionamento com Cristo. E hoje você olha, poxa, você está sentado no banco de uma igreja, orando, lendo a Bíblia. É um milagre. Se não fosse o milagre de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Meus sonhos, meus alvos, meus planos eram totalmente outros. E Deus faz os milagres. Deus realiza os milagres. Mas talvez nessa noite você ainda tenha alguns milagres que você tem buscado e tem pedido ao Senhor. Nós sabemos que o maior milagre que Ele pode nos dar é da salvação, da transformação, de sermos transformados numa nova criatura. Dessas coisas antigas que já passaram, agora nós somos uma nova criatura. Mas além do milagre da salvação e da transformação, na nossa caminhada com Deus a gente passa por algumas situações em que precisamos. Oramos, pedimos, queremos vivenciar algum milagre. E eu não sei qual é, talvez, o milagre que você tem buscado. Talvez não é nem para você. Talvez é o milagre de transformação de alguém que você conhece e que você sabe que só Deus para mudar aquele coração. Talvez o milagre para você é uma nova porta de trabalho. Talvez o milagre para você é a reconstrução do seu lar. É os seus filhos servindo ao Senhor, caminhando novamente nos passos do Senhor. E hoje nós vamos aprender com Ana, que orou e recebeu como presente o milagre de Deus. E o que essa Ana queria? Qual era o milagre que ela desejava? Era de ser mãe. Esse era o milagre. Esse era o presente que ela queria receber de Deus. Simplesmente poder ser mãe. Interessante que quando a gente vai examinar o significado do nome Ana, é graça. Mas ela vivenciou por anos uma vida em que ela não via essa graça sobre a vida dela. Ela via o desfavor. Ela não se sentia agraciada, cheia de graça, porque não via aquilo que ela tanto queria se realizar. Eucana tinha 2 mulheres. Naquele tempo, isso existia. Ainda bem que hoje não existe isso, né? A gente tem dificuldade como homem de sustentar bem uma, imagina 2, né? Não consegue suprir as necessidades emocionais. Muitas vezes a mulher tem que pegar no pé para lembrar o homem a ser romântico, a ser mais carinhoso, estar mais presente, ouvir. Imagina com 2. E nessa época o Eucana tinha 2, Ana e Penina. A Penina tinha filhos. A Ana desejava, mas não conseguia engravidar. E quando a gente olha o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver que durante anos, a Penina, porque ela conseguia ter filhos e engravidar, ela irritava a Ana, porque essa não conseguia ser mãe. E isso entristecia o coração de Ana. Isso fazia com que ela chorasse constantemente na presença do Senhor. Enquanto ela não recebia esse milagre, ela estava sentindo tristeza, angústia. Mas a bênção chegou, o presente chegou. E quem conhece um pouco da história sabe que Ana foi mãe. Recebeu o presente e um menino
que se chamou Samuel, um dos personagens mais importantes, personagens bíblicos da história. E é sobre essa mulher que eu quero falar nesta noite. E eu quero falar sobre quando o milagre chega, como chegou na vida de Ana. Quando é que o milagre chega? Quando é que aquilo que você tem buscado, tem colocado diante do Senhor, que você tem colocado diante dele em oração, chega? É quando nós tomamos a decisão de buscar por ele. Quando nós entendemos que eu tenho que buscar aquilo que eu quero. Ana fez isso. E diz o texto da palavra que a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos, e todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana, quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha a situação que ela se encontrava, por não ver aquilo que ela desejava acontecer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez se fosse para você hoje, irmã, sua resposta seria: não, você não é melhor do que 10 filhos, não. Prefiro 10 filhos do que você. Mas graças a Deus não é o seu caso, você também iria falar isso, né? Você é melhor do que 20 filhos, né? Os homens aqui são homens especiais, grandes maridos, né? As esposas são muito bem tratadas, muito bem amadas. E a Ana viveu essa situação. E Ana então ora pedindo um filho, clamando por um filho, pedindo ao Senhor um filho. E certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, a Ana se levantou. E o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana buscou pelo milagre. Ana caminhou em direção ao milagre. Ela foi em direção àquilo que ela queria. Ana estava no seu limite, sendo irritada, um coração angustiado, querendo algo que não acontecia, mas em vez de se entregar, ela se levantou, ela foi em direção. Ela foi. Ela não ficou prostrada, ela não ficou só lamentando, ela não ficou só chorando, ela orou e o milagre chegou. Eu achei muito interessante essa frase. Quando chegamos ao limite, Deus chega com o milagre. Quando Ele entende que não é mais possível, porque está no nosso limite, nós já buscamos, intercedemos, estamos ali no nosso limite, Deus vem com o milagre. Mas talvez isso demore um pouco para acontecer. Talvez Deus fique em alguns momentos em silêncio, como ouvimos aqui na quarta-feira passada, mas o milagre chega. E na vida de Ana, outra coisa aconteceu. Para que o milagre pudesse chegar, ele chega quando nós expomos o nosso coração ao Senhor. Diante de algumas situações da vida, a gente abre o coração para tantas pessoas que não vão poder nos ajudar, que não vão poder te dar a solução, te dar uma ajuda que seja correta, um direcionamento que seja sábio. E talvez você tenha aberto seu coração a pessoas erradas. O que Ana fez para o milagre chegar foi expor, abrir o coração, mas ao Senhor. E olha o que ela fez. Ela fez isso. Ana estava muito angustiada. Ela chorava sem parar, enquanto ela orava ao Senhor. Ela não só ficou chorando, ela não ficou só sem comer, ela orava ao Senhor, ela buscava ao Senhor, e ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração, se me deres um filho, eu vou dedicar ele para sempre ao Senhor, o cabelo dele nunca será cortado. Ela expôs o coração, ela faz um voto, ela busca ao Senhor. A quem você tem buscado, esperando o milagre? A quem você se abre, quem você busca? É muito importante você estar aqui,
Você procurar algumas atividades que vão te ajudar, como Viva a Vida, um pequeno grupo, o trabalho de algum ministério. Sábado estávamos lá com o Ágape, na casa do Mário e da Diva. Como é bom estarmos ali, e pessoas que estão ali, para não estarem sozinhas, se sentindo sozinhas, isoladas, estão ali, dentro de um grupo de pessoas em que eles podem confiar, que estão caminhando juntos na mesma direção. E Ana fez isso. Ela não só buscou pessoas, ela buscou ao Senhor, e ela expôs, ela orou. E na oração ela revela o seu estado emocional. No texto original, diz que ela estava com amargura de alma, amargura mental. Ela estava com um profundo desapontamento. Ela estava muito angustiada. Mas mesmo diante de toda aquela situação emocional, ela orou ao Senhor. Pastor, mas eu não tenho forças. Não sai palavras. O texto fala que ela orava também em lágrimas. Ela chorava sem parar. O que a gente não pode é deixar de orar, deixar de buscar. Eu não sei se você já teve essas experiências, onde você não tem palavras, você ora com as lágrimas. E Deus sonda, Deus conhece. E quando você termina aquele momento de oração, você se sente mais fortalecido. Talvez ainda não solucionado, o milagre ainda não chegou, mas você sente que você não está sozinho. Deus está ali com você. E como é bom quando a gente passa por essas experiências. Algumas situações que nós passamos já como família nos fortaleceu muito. Aprendemos muito quando a gente passa por esses momentos em que esperamos o milagre. E para esperar o milagre, a gente tem que abrir o coração ao Senhor. A oração de quem precisa de um milagre tem que ser fora do comum. A gente tem que sair desse superficial. A gente tem que se aprofundar num relacionamento que a gente tem sido convidado a cada domingo aqui na escola bíblica. O milagre é fruto do seu contato com Deus. Agora a gente não vive um momento de oração diferente. Diferente do sentido de buscarmos mais, de dependermos mais, de confiarmos mais, de nos entregarmos sem reservas ao Senhor. E a gente espera que as coisas sejam diferentes. É como você se preparar para 2023, para que seja um ano diferente, e você faça as mesmas coisas que você fez em 2022. Você vai viver algo diferente? Não. Fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, você não vai viver um ano diferente. Agora, se você estabelecer alguns alvos, se você tiver disposição para caminhar em direção a algumas mudanças, talvez não serão grandes, mas você terá situações diferentes, vai colher frutos diferentes, porque sua mudança foi através das suas atitudes. Assim na nossa vida com Deus. Você está vendo a coisa não dando certo, a situação da sua casa, da sua vida não está legal, mas você continua naquele superficial com Deus. Deus está mostrando que você precisa ainda mais dEle. Dependa ainda mais dEle, busque ainda mais Ele, ore mais, leia mais a palavra. Nós temos sido desafiados a ler o livro de Provérbios, e a ler o Provérbios do dia. Isso tem sido uma ferramenta fantástica em casa. Eu coloco o áudio lá, todo mundo ouve. E quando eu vejo que um não ouviu direito, eu coloco de novo, aí o Bianco tá, o pai, a gente já ouviu, vai ouvir de novo, aí a gente coloca de novo. E aí a gente ouviu hoje, o de hoje. E ontem o de ontem. E aí, cada dia, são 31 capítulos. Então, você tem um provérbio para cada dia do mês. Faça isso. E dentro daquilo que você está ouvindo, você tira um versículo que mexeu com você. E aí você medita nele no decorrer do dia. Querido, isso aprofunda o nosso contato com Deus, nosso relacionamento com Deus, faz com que o milagre chegue. E o milagre, ele só chega quando nós não retrocedemos diante dos obstáculos. Quantas vezes nós pensamos em parar, em desistir. Ana estava sendo atormentada por Penina, mas ela não parou, ela não desistiu. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus está dizendo para você, não desista. Ele continuará, dia após dia, fazendo milagres, como Ele já faz.
No caso aqui de Ana, era um milagre de ela deixar de ser estéril. Mas diariamente Deus faz milagres em nossa vida. Sim ou não? Olha o dia que nós temos, com um trânsito abençoado desse de Jundiaí. A gente está aqui hoje, sem ter nenhum acidente, bem, saúde. Irmão, foi um milagre, não foi? É milagre. Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está guardando. Tem pessoas aqui que todos os dias estão São Paulo, Jundiaí, Campinas, Cajamar, e Deus guardando, Deus protegendo nossa saúde. Então, querido, não retroceda, não pare diante dos obstáculos. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Eli viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouviu som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Se fosse hoje, a gente já fala, está louco, isso daí pirou, né? Até quando você vai se embriagar? Até quando você vai ficar se embriagando? Largue esse vinho. E Ana respondeu: meu Senhor, eu não bebi vinho. Eu não bebi nenhuma outra coisa mais forte. O que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo aqui é derramando o meu coração diante do Senhor. Porque eu sou uma mulher profundamente triste. Ela não nega que ela estava triste. Ela não foi para um lado da negação, está tudo bem, quando eu sei que não está tudo bem. Ela reconhecia que ela não estava bem, que ela estava triste, mas ao mesmo tempo ela buscou. Ela não foi compreendida. Ela foi acusada por mais uma pessoa. Agora não era mais a Penina, agora era quem talvez ela não esperava uma acusação dessa. E ela diz: o que eu estou fazendo é derramando o meu coração diante do Senhor. E talvez você está aqui nessa noite esperando o milagre chegar, mas você está fazendo isso? Dia após dia você está derramando o seu coração diante do Senhor, colocando diante dele: Deus, hoje eu não estou bem, Deus, ainda não vi nada diferente, mas eu continuo crendo no Senhor, eu continuo buscando o Senhor. Ela fez isso. E o milagre chega quando cremos nessa palavra liberada sobre nós. E ela teve uma palavra liberada sobre ela. Nesse caso, ele disse: Eli, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Você não estava derramando o seu coração? O mesmo homem que a acusa agora diz: vá em paz, que ele conceda aquilo que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava mais triste. Ela demonstrou perseverança, ela demonstrou insistência, resiliência, fé. Essas são as características daqueles que não desistem dos seus objetivos. No primeiro momento, parece que Eli seria um obstáculo. Agora ele é o homem que traz a palavra profética sobre a vida dela. Talvez não se levante ninguém para te trazer uma palavra dessa, mas nós já temos as Escrituras com tantas e tantas promessas que vão se cumprir, porque ela não volta vazia. E nós precisamos crer nessa palavra revelada, nessa palavra profética do Senhor para as nossas vidas. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: esse menino eu pedi ao Senhor. Esse milagre, ele chegou porque eu pedi ao Senhor. Sabe o que ela está demonstrando aqui? Gratidão. Quantas vezes a gente recebe presentes e a gente esquece de agradecer quem deu? A gente acha que foi nossa capacidade,
A gente esquece se foi Deus quem deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem deu. E ela está dizendo: eu pedi, o Senhor me deu. O Senhor me deu. Ana começa no desespero da alma, termina mostrando agora uma mulher que não está mais triste, louvando ao Senhor. Eu não sei em que momento você está. Eu não sei se esse milagre vai demorar muito para chegar. Talvez não chegue como você gostaria. O que você não pode deixar de fazer é clamar ao Senhor, se derramar ao Senhor. E quando chegar, orar ao Senhor agradecendo. Mas não espere o milagre chegar, comece hoje. O que você tem para agradecer hoje que Deus te deu? Estar vivo? Ter alimento na mesa? Ter a família? Ter um trabalho? Querido, ao invés de reclamar, agradeça. Quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca muito mais. Quando a gente não consegue agradecer o pouco que temos, como receberemos mais? Que você possa aprender com Ana. Ana é um exemplo de alguém que orou e Deus fez um milagre. Eu orei, Deus ouviu. Deus fez isso com Ana, Deus faz isso comigo e com você. Pelo que você tem orado, Deus está te ouvindo e Deus pode fazer. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos fazer desse cântico a nossa oração e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nessa certeza de que Ele faz o que o homem não pode fazer, de que Ele toca onde o homem não consegue tocar. É Ele que sabe como o seu coração está nessa noite. Talvez está profundamente triste,